vai andando para frente. Quero lembrar aos queridos acadêmicos, eu já manifestei, mas vou avisar outras vezes, que esse ano a diretoria decidiu fazer uma coisa um pouco diferente. No dia 8 de dezembro, que é uma sexta-feira, nós vamos fazer uma sessão solene de final de gestão. É uma coisa que algumas academias fazem, a gente fez em novembro algumas vezes, mas nessa sessão, além de apresentar um balanço do que foi feito rápido, nós vamos diplomar todos os eleitos esse ano, obviamente que não titulares, que vão ter a posse solene como sempre. Mas a história de levar um diploma para o correspondente, ou mandar pelo correio e tal, nós vamos fazer uma sessão solene, onde os honorários e os correspondentes serão apresentados em 2 slides, em 1 minuto, e vão receber os diplomas. Dos que foram eleitos anteriormente, 90% já confirmaram presença, inclusive pessoal vindo do exterior. Isso nos honra muito. E aí, no dia 9, que é um sábado, vai ter então, o simpósio de vacinação. É um simpósio contra os antivacinas, que é um movimento muito forte, especialmente na França. E, então, a Academia Francesa vai vir ao Brasil, juntamente com o Ministério da Saúde da França. A ministra Anísia vai vir à academia e nós, claro, vamos convidar todos os acadêmicos, vamos fazer esse grande simpósio. E, nesse mesmo dia, a gente vai fazer o nosso jantar de final de ano. Então, assim, os acadêmicos fora do Rio poderão vir na sexta-feira, na sessão solene, participar do simpósio de vacinação no sábado e ficarem para o jantar de final de ano. Então, com uma passagem só, a gente resolve 3 eventos, economiza e faz o nosso congressamento. Então, reservem 8 e 9 de dezembro para esses eventos de final de ano e de final de gestão. Agora eu vou, então, dar início à sessão ordinária propriamente dita. Dar parabéns ao nosso aniversariante da semana, acadêmico Zé Augusto Messias. Nosso voto de pesar oficial ao falecimento do nosso correspondente estrangeiro, professor Paulo Pelosi, da Itália, e nossos votos de grande satisfação pela presença do nosso querido Rui Haddad aqui no nosso meio. Querido Rui, novamente uma salva de palmas, porque ele merece muito isso. Passo agora ao nosso secretário-geral, acadêmico Zé Galvão Alves, que vai nos apresentar alguns informes da secretaria. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, meu querido presidente Pietro Novellino, minhas senhoras e meus senhores e os nossos convidados. Primeiro, dar notícia de uma bela homenagem prestada ao nosso querido presidente Francisco Sampaio pela CREMERGE, pelo nosso Conselho Regional de Medicina, homenageando-o pelos serviços prestados à medicina do Rio de Janeiro, e especialmente nesse último ano, e com grande prestígio, com a presença de todos os 3 presidentes, os últimos presidentes, e aumentando o vínculo com a academia, até propondo-se a fazer sessões conjuntas com a academia. Na segunda-feira próxima passada, teve uma sessão solene no mesmo CREMERGE, eu fui representando o nosso presidente, Francisco Sampaio, que foi na realidade, uma sessão festiva, embora em momento histórico muito difícil, que era pelo fim da pandemia, pelas grandes realizações do CREMERGE em relação à vacinação no Rio de Janeiro. Nessa mesma sessão, a academia foi muito saudada, com muitos agradecimentos, e especialmente o professor Novellino foi homenageado
salientando vários momentos da sua história lá, reportados por vários acadêmicos, por vários médicos presentes, e, ao final, ele fez um belo discurso que emocionou a muitos, contando mais ou menos a passagem da sua história, desde que veio criança da Itália até os 90 anos por ele declarado que agora tem. Mas parabéns ao professor Novelino. Mesmo o professor Novelino recebe da ACAMERGE, Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, uma carta de alguns diretores que o presidente pediu que eu a lesse. A Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro une-se nas homenagens da Academia Nacional de Medicina ao professor Pietro Novelino. Tributos especiais lhe conferem os integrantes da ACAMERGE, que tiveram a honra e o privilégio de com ele conviver na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e no Hospital Universitário Gafreguini, na Unirio. Inúmeros exemplos pudemos extrair da permanência diária com o mestre. Entre muitos, citamos passagens do escritor e poeta alemão Friedrich Brecht, 1898 a 1956, que acreditamos bem mostra a personalidade do professor Novelino. Abre aspas. Aos que lutam um dia e são bons, aos que lutam muitos dias e são melhores, aos que lutam anos e são excelentes. Contudo, aos que lutam sempre, esses são imprescindíveis. Assina esse documento professor Antônio Luiz de Araújo, presidente da ACAMERGE, professor Antônio Gasper Giordano, membro emérito, professor Mário Vicente Giordano, membro titular, professor Omar da Rosa Santos, membro emérito. Muito obrigado, parabéns, professor Novelino. Muito obrigado, acadêmico Zé Galvão Alves, parabéns, professor Novelino, pelas suas homenagens recebidas, e bom ser recebido em vida, né? Muitas homenagens esse ano em vida, o que é importante. Declaro agora abertas as inscrições para as vagas da cadeira número 9, secção de Medicina, patrono Miguel de Oliveira Couto, ocupante anterior, acadêmico José Eduardo de Moraes Rego, falecido em 13 de 3 de 2022. Declaro também aberta a cadeira número 62, secção de Cirurgia, patrono Augusto Brant Paz Leme, ocupante anterior, acadêmico Ricardo Lopes da Cruz, falecido em 8 de dezembro de 2020. O período de inscrição é de hoje, 1/6/2023, até 29/8/2023. Período 90 dias. Aproveito para agradecer ainda nosso querido presidente da FAPERJ, acadêmico Gerson Lima da Silva, que essa semana foi depositado, na realidade ontem, foi depositada a parcela do auxílio de membro institucional da Academia Nacional de Medicina pela FAPERJ, o que muito nos ajuda. Então, querido presidente, muito obrigado e parabéns por ajudar as academias sempre com essa visão de auxiliar e de colaborar. Hoje nós temos 4 projetos da FAPERJ dentro da academia, andando e dando frutos. Ainda esse semestre vamos publicar 2 livros com auxílio da FAPERJ e mais esse auxílio mesmo institucional. Então, eu diria que a FAPERJ tem sido fundamental. Nós hoje temos cerca de 450 a 500 mil reais investidos no Centro da Memória Médica, com gasto zero da Academia de Medicina através desses projetos, fora o auxílio de parceiro institucional. Então, muito obrigado, querido presidente Gerson. Convido agora o organizador do simpósio, acadêmico Rossano Fiorelli, para tomar assento à mesa. Também organizador do simpósio, nosso correspondente estrangeiro internacional, acadêmico Antônio Martos. Convido o nosso honorário internacional,
acadêmico Alan Livingstone. Please take a seat. Nosso estimado professor da Universidade de Miami, Felipe Teixeira Reis. Presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, querida Selma Sabrá, também trouxe da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, parabéns, nosso querido acadêmico Pietro Novelino. Obrigado, Selma. Está lá a Selma escondida. Você estava sentada aqui o tempo todo, agora se escondeu. Antes de dar início à primeira palestra, nosso estimado presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, professor Luiz Carlos Van Batten, da Universidade Federal do Paraná, quer fazer uso da palavra. Por favor, professor Van Batten. Nosso querido Pedro Cortali também, vice-presidente. Pedro, tudo bem? Obrigado por estar aqui. Microfone, Ivanildo. Cadê Ivanildo? Professor Pietro Novelino é membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E, como membro emérito, faz parte do nosso colegiado e um homem que lutou muito pela cirurgia do Rio de Janeiro e do Brasil. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões tem um prêmio que é a Medalha do Mérito Cirúrgico, que é outorgada para aqueles cirurgiões que são reconhecidos pelos seus pares como uma figura eminente da cirurgia brasileira. O prêmio Medalha do Mérito Cirúrgico é dado uma vez por ano em cada capítulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O Diretório Nacional do Colégio Brasileiro de Cirurgiões outorgou a Medalha do Mérito Cirúrgico ao professor Pietro Novelino por todo o seu trabalho, por toda a sua vida, como a gente viu hoje e a gente demonstra, e eu que estou já há mais de 40 anos juntos. Então, o Diretório Nacional do Colégio Brasileiro de Cirurgiões lhe outorga a Medalha do Mérito Cirúrgico do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. São muitas homenagens. Agora eu queria convidar o doutor Almar Bastos, diretor-geral do Instituto Estadual de Endocrinologia e Diabetes, que também quer fazer uso da palavra. Por favor, doutor Bastos. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a gentileza do convite ao professor Sampaio, ao professor Fiorelli, de ter o privilégio de participar dessa homenagem ao professor Pietro Novelino.
O professor Pietro Novellino foi o fundador do Serviço de Cirurgia Geral do IED, de onde formou dezenas de cirurgiões e chefiou o serviço por 12 anos. Nós, recentemente, estamos finalizando, brevemente, a obra do Complexo de Enfermarias Cirúrgicas do Instituto Estadual de Diabetes e gostaríamos de eternizar essa homenagem ao professor Pietro Novellino, nomeando a enfermaria de professor Pietro Novellino. Muito obrigado pela oportunidade. Muitos parabéns, professor Novellino, super homenageado. Agora chega, né? Senão ele não aguenta. Vamos progredir, então, com o nosso simpósio, agradecendo novamente ao professor Fiorelli e ao professor Antônio Martins por terem organizado essa bela sessão na academia. O que nos impressiona muito é que nós recebemos 8 professores vindo de fora do Rio, sendo 6 do exterior, 6 do exterior, todos vieram por conta própria para participar desse simpósio na academia, o que muito nos honrou e eu muito agradeço a eles. Alguns ficaram poucas horas aqui, já foram embora, outros estão no aeroporto, outros indo para Brasília para de lá retornar aos seus países de origem. Então, isso foi muito honroso para nós e vamos dar prosseguimento, então, com o correspondente internacional, o professor Antônio Martins, da Universidade de Miami, que vai nos falar sobre cirurgia remota estado da arte. Boa tarde a todos. Presidente professor Sampaio, muito obrigado pelo convite. E é uma honra estar aqui no Brasil, no meu país, nosso país, para homenagear o professor Pietro Novellino. Vou falar um pouquinho sobre cirurgia remota. Qual é a necessidade de cirurgia remota? De onde surgiu essa necessidade? Eu estou na Universidade de Miami fazem 20 anos e nós temos um centro, o segundo maior centro médico dos Estados Unidos. São mais de 4.200 leitos dentro desse campus médico, que tem desde o hospital, o Jackson Memorial Hospital, o Ryder Trauma Center, o Sylvester Cancer Center, o Bascom Palmer, o Hospital dos Veteranos, o Hospital da Universidade de Miami. E nós temos um grande desafio no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, né? Como a gente pode ter certeza que a gente vai ter a melhor qualidade médica possível para os nossos pacientes, qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar, seguindo os melhores protocolos e guidelines, e tendo especialistas disponíveis para consultas. A gente considera o nosso hospital um grande laboratório. Nós somos o centro escolhido pelo Exército dos Estados Unidos para treinar os Forward Surgical Teams, aquelas unidades que vão operar nas unidades MESH, naqueles campos e hospitais de tendas de batalha. Temos o maior fellowship de trauma dos Estados Unidos, com 14 fellows de trauma. O Dr. Livingston já acabou de falar, nós estamos num hospital de 1.100 residentes, nós temos 56 residentes de cirurgia. E tivemos eu tive o privilégio de, desde que cheguei lá, fazer alguns trabalhos custeados pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Departamento de Estado e Departamento de Saúde da Flórida. A cirurgia remota é algo que existe e uma necessidade surgiu no Exército Americano. Se você assistir aquele filme Falcão Negro em Perigo, onde um soldado teve uma lesão da artéria femoral e foi a óbito porque não conseguiram controlar o sangramento na Somália. Então, em 2001, o Exército dos Estados Unidos criou diversas propostas para como fazer para conseguirem melhorar a qualidade de atendimento ao trauma, lesões agudas durante o campo de batalha. E criaram, dentro dessas unidades MESH que eles têm, as Forward Surgical Teams, criaram um modelo de treinamento onde eles passam 2 semanas no nosso hospital para que fossem treinados, para que pudessem, de alguma forma, atender. Porque nem todos os cirurgiões fazem trauma, né? A gente pensa que trauma é uma necessidade simples, mas não é. Mesmo no Exército Americano, nós temos cirurgiões gerais, ou ortopedistas, ou urologistas, ou cirurgiões plásticos, que quando estão no campo de batalha, tem que abrir um tórax, fazer uma rafia cardíaca, tratar uma lesão de veia cava, muitas vezes não é o dia a dia.
Então, se um dos problemas que eles tinham é como a gente consegue, quando eles necessitam de um auxílio, discutir um caso de uma forma remota, ter uma disponibilidade, alguém no local para dar suporte. Então, em 2008, eu tive a oportunidade de ter um grant. Inicialmente, nós colocamos meu computador num carrinho e começamos a transmitir dados do paciente à terapia intensiva e olhar e receber por um satélite, passar e receber para o outro, para entender um pouquinho o tempo de delay de uma situação de emergência. Educação faz parte do dia a dia. Se a gente vai querer que um dia alguém fale com você por videoconferência, a gente tem que estar acostumado a usar o equipamento. Naquela época não existia Zoom ainda, né? Então, há mais de 13 anos, todas as semanas temos reuniões de casos, discussões de casos de trauma, onde mais de 20 países do mundo se reúnem, pessoas, a gente discute um caso e vai analisar, discutir como se tratar um paciente, depende do local que está. Dentro de Miami, no Amazonas, no Pará, na China, ou no Afeganistão, ou no Iraque. And speaking the same language and treating the same way and helping each other because we are learning. Again, that was a very interesting case, very outside the box thinking as far as the anastomosis goes. Like I said, I don't think I ever would have come up with that myself. Well, you do a CT chest, abdomen, and then pelvis, you're not going to hurt them. How to manage the situation in the other side in Iraq. Evidence-based medicine 101. Don't do any test if it's not going to change your treatment plan. This guy should have gone to surgery 2 or 3 days earlier. Então, a gente vê que, durante os anos, são mais de 40 reuniões todos os anos. A gente discute casos, ferimento, trauma fechado, penetrantes, explosões, esmagamentos, acidentes de trânsito. E nós vimos que, quando tem uma cirurgião no hospital de campanha como esse é um hospital da Colômbia, em alguns momentos eles viram uma importância de uma discussão como essa. E resposta múltipla às vítimas. Fizemos também uma pesquisa, onde tínhamos um meu engenheiro, uma pessoa que não atendia trauma, ajudando numa situação de desastre, dentro da triagem, e fomos comparar a triagem feita no local por uma pessoa no local, que às vezes estava ocupada, sob estresse, etc., e outra atrás do computador vendo a triagem. Para minha surpresa, a triagem no local teve 10% de erros, comparado com a triagem remota. Quando eu mostrei esse dado para um general dos Estados Unidos, ele falou: Antônio, isso faz todo sentido, porque quando nós temos uma aeronave da Força Aérea que vai jogar um míssil, esse míssil hoje é teleguiado, mas não é o piloto da aeronave que vai pilotar a aeronave e o míssil, né? É alguém que está no porta-aviões, no ambiente fechado, concentrado, fazendo só aquilo que faz isso. Então, se você tem tido estresse, tem uma pessoa fazendo uma atividade que ele está bem treinado, tem menos chances de erros. E outra parte da pesquisa foi mostrar se um médico remotamente conseguiria avaliar um paciente da mesma forma que estivesse no local. Então, nos deram no robô, treinamos 27 médicos, foram mais 160 casos clínicos, onde avaliamos trauma fechado, treinamento com a equipe, exames laboratoriais e radiológicos, resultados de procedimentos, lesões de extremidades, baleados, esfaqueados. Então, avaliamos todos esses traumas e discutimos o caso com a equipe. E vimos que no centro cirúrgico, o robô que a gente não conseguia conversar, mas não conseguia ver o paciente. Então, é isso que nós conseguimos ver e fizemos um feedback para o Departamento de Defesa, que desenvolveu na sequência, 2 anos depois, tinha um equipamento que ia acima do campo cirúrgico. E fomos também, além disso, ver como era a integração da equipe à beira do leito com o paciente. É um Big Brother ou realmente tem uma forma de se ajudar? E vimos mesmo na maior emergência que a gente tem trauma, um paciente com ferimento de arma de fogo no tórax, com uma parada cardiorrespiratória, e toracotomia de emergência, a gente conseguiu coordenar, liderar o time por telemedicina. E fizemos pesquisas, perguntas, né, para o médico local: se sentiu confortável tendo alguém vendo o que você estava fazendo e te ajudando? Para minha surpresa, mais de 90% sim, foi tranquilo. Outra pergunta: você acha que tendo acesso a alguém para te ajudar pode ser benéfico? Mais de 90% sim, é importante. E aqui vamos perguntar para o médico que estava atrás do computador, né, não estava na beira do leito: você acha que tendo acesso ao paciente seria benéfico? Sim. E uma chamada telefone seria a mesma coisa? Não. Porque se você não consegue ver o paciente, não consegue ver o monitor, não consegue conversar, só uma chamada telefone, você se pergunta como está o eletro de um colega, o colega não sabe ler um eletro, você está vendido, né?
Então, a gente provou para o Departamento de Defesa que a telemedicina poderia ajudar num ambiente remoto. E fomos fazer a pesquisa a pesquisa mais importante. Tínhamos pacientes de trauma, tinha um pesquisador nosso anotando a conduta que a equipe que está no local estava fazendo. Depois a gente ia com o robô, via o paciente, analisava, fazia a conduta, e depois um terceiro cirurgião anotava e comparava os resultados. E em 94% dos casos, o plano de tratamento foi idêntico. Fizemos a mesma pesquisa mais para frente, um caso cirúrgico, aqui com equipamento já que desenvolvemos para o centro cirúrgico, a gente conseguia ver uma cirurgia e indicar onde cortar, para o sangramento, etc. E com os mesmos tipos de resultados. Então, nós mostramos que o mais importante não era tecnologia, não era equipamento, era sim um cirurgião, como os senhores, com experiência, que podiam estar remotamente, muitas vezes, ajudando um cirurgião não tão experiente ou que tinha um caso com dificuldade para discutir. Implementamos o sistema no estado da Flórida, com resposta a furacões. Por exemplo, um paciente em Key West, nesse caso, tinha uma lesão de mão, não tinha um cirurgião de mão lá, e conseguimos remotamente um cirurgião de mão de Miami orientar a como fazer a rafia do tendão do colega, do paciente em Key West. Simulação de evacuação de pacientes, então aprendemos também como transmitir informações durante o voo, junto com a Força Aérea Americana. E o teste real, nosso conceito, foi o terremoto que esteve no Haiti, onde 3 dias depois do terremoto, estamos aqui, nós pousamos, we are here, conectamos nossa estação connection is working for e the first passamos time. em tempo real a administrar tratamento no Haiti. E essa era a situação que a gente encontrou nos primeiros dias lá. Basicamente, a gente tem 2 postos médicos aqui. O primeiro é esse aqui, onde a gente montou o centro cirúrgico. Essa parte de suprimentos, e aqui vai ser o centro cirúrgico, agora está ficando mais bem organizado. Centro cirúrgico de recuperação de pacientes, vai ser aqui. Dia 3, depois do terremoto, fazendo cirurgia nesse local. Vocês vejam quais são as condições de trabalho. O pessoal médico todo está dormindo aqui ao redor, no fundo do hotel, mas junto com os pacientes praticamente. A próxima tenda que nós temos, uma tenda maior, e lá estão os pacientes graves também. O problema de um acidente como esse é que todas aquelas pessoas que têm lesões graves, com lesões de órgãos internos, que sangraram internamente, vão a óbito nas primeiras 24 horas, 48 horas, porque eles têm sangramento, desidratam, etc. A gente não consegue salvar. Os pacientes com traumatismo craniano da mesma forma, vão a óbito. Então, temos muitos pacientes aqui com fraturas, com esmagamentos, e que o grande problema agora são a necrose dos membros, pacientes entram em septicemia. A gente tem feito cerca de 20 amputações por dia. É um problema muito grande. Aí, fazendo uma amputação na calçada, né? E a gente, no caso, é quente com equipamento, discutindo o caso, qual é o próprio passo. Precisamos de equipamento, anestésicos, coordenando toda a operação. E mesmo após o término da fase aguda, nós continuamos ajudando o pessoal do Haiti, quando estavam no hospital, passando visita diariamente, fazendo cirurgia, discutindo os casos com os cirurgiões e ajudando no manejo desses pacientes diariamente. Depois disso, em 2011, o Departamento de Defesa começou a tirar as tropas do Iraque, o Departamento de Estado assumiu, nós assumimos a operação. Temos um centro de resposta global, onde, se existe uma situação de emergência em algum desses hospitais do Iraque, eles nos chamam e a gente consegue ajudar em tempo real. Aqui um caso real. Okay, so is this the tubercle? Where is the tubercle? Right in my finger. Right there? Okay, so directly posterior, not any further inferior, but just directly posterior, 2 centimeters, okay? You want to make a 1 centimeter incision in the skin. Okay? Esse caso foi no assessor da Hillary Clinton, que era secretária de Estado na época, teve um comportamento.
Quando for no hospital no Iraque, ligaram, o pessoal do Departamento de Estado me ligou, Antônio, liga as câmeras, vamos ajudar o cirurgião que está lá. A hora que nós ligamos a câmera, ele falou, não quero ninguém vendo o que estou fazendo aqui, desliga as câmeras, etc. 15 minutos depois ele liga de volta, eu não sei o que fazer, me ajuda. E ajudamos, tivemos uma tração esquelética, não tinha pulso, voltou o pulso, salvamos o membro do paciente, e 1h30 depois eles chamam de volta falando, doutor, obrigado. Semana seguinte, tinha um caso no norte do Iraque, Kirkuk, e um cirurgião que estava lá na época, era um cirurgião, neurocirurgião, o Dr. Pratt, que inventou o Daniel Jackson Pratt, estava trabalhando lá, e tinha um paciente com apendicectomia, ele era neurocirurgião, era o único médico lá, e fomos passo a passo auxiliando ele a fazer a apendectomia. E aqui em outro caso, uma torção de testículo, aqui tem o Dr. Namayas, às 2h de Miami, ajudando a equipe no hospital a avaliar e a tratar o paciente no Iraque. Então, a gente consegue, com cirurgia remota, realmente nos locais onde não tem o especialista, não tem o cirurgião, a gente consegue realmente ajudar, tratar e, de alguma forma, colaborar com esse atendimento com o paciente. Quando nós tivemos aquele incêndio em Santa Maria, em 2013, no dia seguinte ao incêndio, reunimos mais de 40 hospitais no Brasil e no mundo para discutir o atendimento, tratamento antídoto para o cianeto, indicação de ECMO, dentro desse network. Utilizamos telemedicina também nos Jogos Olímpicos. Aqui o Dr. Grangeiro, um médico carioca, muitos de vocês talvez conheçam. Nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, 2011, introduzimos a telemedicina no esporte. Tivemos 2 casos, uma de uma atleta de badminton que levou uma petecada no olho, e outro um caso da jogadora de vôlei do Brasil, que teve uma lesão, um trauma no pescoço. Quando fomos atendê-la, não tinha movimentos de braços e pernas. Assustou porque os minutos passavam e Jaqueline não se levantava. Já entra o médico brasileiro, olha aí, bateram forte. Os primeiros socorros na quadra foram fundamentais. Aí a equipe mobilizou, não talvez da maneira adequada, a equipe local, depois assumimos o atendimento. A Jaqueline na marca. O impacto provocou 2 fraturas, uma na vértebra C5 e outra na... E aqui no hospital, Jaqueline deixa horas de internação, contar com essas cortadas. vou mostrar aqui. O acidente aconteceu no segundo set do jogo. Jaqueline deixou Então ela foi retirada, nós assumimos o atendimento, aqui está o Dr. Grangeiro e eu atendendo. Levamos para o hospital. Apesar da dor, estava preocupada com a família. Eu vou ligar para o Murilo já aqui. Ela chegou ao hospital consciente. A equipe médica estava de plantão, esperando para fazer uma bateria de exames. Em Guadalajara, o médico da seleção usou pela primeira vez uma nova tecnologia. Foi a primeira vez que a gente fez, conseguimos ver os exames, discutimos com um colega aqui do Rio e conseguimos, Ele analisou todos os exames. colega mexicano que queria indicação cirúrgica, falamos não, foi tratamento conservador, teve alta, e 6 meses depois, nos Jogos de Londres, vocês sabem o que aconteceu, né? Levamos para os Jogos de Londres, levamos a telemedicina também, criamos no centro do departamento médico uma central de telemedicina, onde os médicos conseguiam levar à beira do campo o equipamento. E aqui o Dr. Livingston, quando nos visitou lá durante o evento. Então, nós tínhamos os equipamentos, fazíamos consultas em tempo real. E a primeira atleta que nós atendemos, nesse caso, foi a Laís Souza, aquela atleta da ginástica olímpica, que ela tem uma fratura de mão, foi quando eu a conheci. E depois, alguns anos depois, ela teve um acidente de esqui. Então, equipamentos, telemedicina, ajuda remota, discutimos casos, com muito sucesso. Utilizamos esse mesmo tipo de situação nos Jogos Olímpicos do Rio. Eu tive o privilégio de coordenar as emergências médicas. Então, nós treinamos a utilização de ajuda remota, então, desde exercícios com o Departamento de Defesa do Brasil, exercícios com simulações, e nós conseguimos criar um modelo onde todo atleta que ia para os hospitais aqui do Rio, a gente conseguia discutir o caso com um colega do país que fosse, para validar o atendimento e discutir o atendimento médico. Tivemos um treinamento de equipes do Brasil em Miami. O Dr. Rossano Fiorelli foi a Miami, passou 3 semanas conosco. E nós ajudamos a transformar alguns hospitais do Rio, esse no Hospital Estado do Rio, que a emergência era assim. Nós chegamos, você atendia trauma dessa forma. E com equipamentos que eles tinham, a gente conseguiu transformar a sala de emergência assim. E vejam que tinha até telemedicina para ajudar
tempo real, se necessário. Os Jogos Olímpicos, como falei, foram um grande evento, tive o privilégio de participar. Aqui o estádio do Maracanã para a cerimônia de abertura e encerramento. Todos esses pontos amarelos onde tinham as equipes médicas. Vejo que eu tinha 3 rádios, um com segurança, um com equipe médica, outro com evento. A gente tem uma boca só para falar e 2 orelhas, então imagina coordenar tudo isso, foi muito bacana. A gente tinha um sistema, cada atleta que tinha uma emergência, ele sabia o que acontecia, ia para o hospital, mandava uma mensagem, o aplicativo, o pessoal do hospital recebia, colocava o exame de imagem, tinha controle total de cada atleta que tinha um problema. Tem o pessoal de Miami que foi, trouxemos aqui para alguns locais especiais. Ajudamos também no furacão nas Bahamas. E um grande sistema que nós utilizamos foi durante o Covid. No começo do Covid, quando a gente não sabia ainda o que fazer, montamos um network internacional, onde tivemos cirurgiões, médicos, intensivistas do mundo inteiro discutindo casos. Nós chegamos a mais de 3.300 pessoas de 70 países do mundo conectados. Foram 21 sessões discutindo o atendimento ao Covid naquela época. Inclusive, eu lembro que conversamos com a Fernanda Moll sobre o protocolo de células-tronco, etc. Naquela época, estamos trazendo os Estados Unidos para o Brasil também, discutindo em conjunto uma atividade desse modo. Como eu falo, o mais importante não é o equipamento, são as pessoas, a experiência das pessoas. Hoje temos um sistema de educação também em cirurgia, que criamos e estamos fazendo nossos estudantes, onde a gente tem pacientes virtuais, a gente atua, atende. Fizemos isso no Brasil, fomos até a China mostrar como se trata um baleado. Na Fórmula 1, que nós atendemos também. Treinamento, educação, isso é muito importante. E esse foi o passado, né? Agora, qual é o futuro? Na verdade, o futuro é a volta ao passado. Aqui, só mostrando mais uma vez, a primeira cirurgia de Lindenberg Procedure, foi uma cirurgia robótica, com paciente em Strasbourg, e na França, e o cirurgião em Nova York, onde foi feita a primeira cirurgia robótica remota do mundo, né? Aqui o vídeo mostrando o equipamento, mostrando a cirurgia. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Camera right, please. Right, camera right. Move in, move in. Vou mostrar o vídeo para vocês verem. Qual que é? Essa aqui? Surgery on a patient in France. The doctors, using medical robots and current fiber optic technology, opened up a new chapter in the history of surgery called telesurgery. In 1999, Professor Jacques Moresco had a vision that telesurgery was not only possible, but a necessary next step in the evolution of medicine. It was impossible to imagine 10 Então, years vocês vejam que em 2001 já se fez cirurgia remota para o robô, né? Mas operation, because I think it's going to be for surgery a very, very big symbol. We are doing it at a distance. This patient is cured, and yet is several thousand miles away. Deixa eu parar o vídeo, então, para um pouquinho só. Cadê agora? Parou? E hoje em dia a gente tem um projeto em andamento entre Miami e aqui o Rio de Janeiro, onde tem... Vamos lá, cadê minha tela? Zoom. Aqui, né? Não, foi até rápido. Ok? Então, veja que hoje, no futuro, é cirurgia remota. A gente pode não só orientar uma cirurgia, mas fazer a cirurgia remotamente também. Temos um projeto e aqui está o Dr. Felipe, Dr. Rodrigo Viana, já estão fazendo cirurgias transplante com robô. O Felipe vai falar daqui a pouco. Mas o projeto que nós estamos trabalhando nesse momento é fazer a cirurgia de Miami, de poder operar um paciente aqui no Brasil. Está em andamento e talvez no próximo ano a gente terá o primeiro caso realizado. Qual é o futuro? Quando uns anos atrás, minha esposa falava, Antônio, para de sonhar, volta da Lua, volta para a Terra. E o futuro é a Lua, é Marte.
Fomos convidados a participar de um projeto da NASA, da missão da base lunar, da base de Marte. E estamos com projetos, vamos ter o nosso equipamento na base espacial daqui a 4 meses. E o futuro é testar como seria atendimento médico quando nós tivermos a nossa base na Lua, a nossa base em Marte. E tenho muito orgulho da gente estar participando disso também. Então, eu termino dizendo que todo ser humano tem o direito ao melhor atendimento médico possível, a qualquer hora do dia e da noite. Telemedicina, educação, colaboração global podem ajudar a atingir esse goal. E todo mundo deve sonhar, né? A gente tem que sonhar, tem que ir atrás dos nossos objetivos. Cada um que está nessa mesa, apresentou de manhã, tem uma história. Os senhores, todas histórias de vida. E é importante nunca desistir dos nossos objetivos e continuar ainda mais conseguindo alcançar os objetivos e simulando e inspirando a nova geração para consigam fazer o mesmo. Obrigado. Muito obrigado, Antônio. Palestra espetacular, mostrando aí o futuro que nos é reservado. Vamos, então, dar prosseguimento, convidando o professor Felipe Teixeira Reis, que é assistente professor da Miller School of Medicina da Miami University e do Instituto de Transplante de Miami. O professor Felipe Teixeira vai falar sobre cirurgia robótica nos transplantes. Uma boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Dr. Livingston, if I may speak in Portuguese, my English is not that good for a presentation today. I apologize for that, but my slides are in English, okay? Gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar aqui hoje na Academia Nacional de Medicina e em honra ao professor Novelino. Poucos são os agraciados de reunirem tantas pessoas importantes na mesma sala, e esse é um exemplo muito grande de vida. Ao longo da vida a gente faz amigos, e quando esses amigos se reúnem numa tarde de quinta-feira, de tantos lugares do mundo aqui, realmente é um motivo de respeito e honra muito grande poder participar aqui. Uma aula extremamente inspiracional do professor Antônio Martos, até difícil falar logo após o professor Antônio Martos. Não sei se é mais difícil falar depois o Antônio ou before Dr. Livingston, que são dois grandes mentores ao longo dos últimos 12 anos da minha vida, os quais eu devo muito respeito e muita gratidão por tudo que me auxiliaram até aqui. Alguns de vocês que estão aqui hoje já me conhecem há algum tempo. Gostaria até de mencionar a presença do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, uma entidade de extrema força e representatividade no país, aqui hoje, pela figura do presidente e dos outros membros, e tantas outras sociedades que compõem a medicina brasileira. O tema hoje é bastante interessante, falar um pouco a respeito de cirurgia robótica, e eu vou dividir essa apresentação em algumas partes, um pouco sobre a história. Se a gente olhar e pensar o tanto que a telefonia evoluiu ao longo do tempo, os últimos 20 anos são realmente o boom de evolução. E desde muitos anos, o imaginário popular já pensa em ter algum tipo de cirurgia, algum tipo de robótica desenvolvida. Desde 1700 e pouco já tinha esse turco mecânico, que na verdade era uma pessoa escondida debaixo da mesa, então não tinha nada a ver com um robô. Mas há muito tempo isso está no imaginário popular. E como cirurgiões, a gente sabe que a especialidade cirúrgica ela é muito antidemocrática. Somente tem acesso ao que está sendo feito no campo cirúrgico, principalmente nas cirurgias torácicas, o professor Rossano está aqui, pode dizer melhor que nós, quem está realizando o procedimento.
Então, a robótica vem justamente para democratizar o acesso à cirurgia, e principalmente a educação em cirurgia. Nesse livro, que eu recomendo, para quem não teve a oportunidade de lê-lo, eu recomendo fortíssimo, do século dos cirurgiões, ele divide os avanços da medicina e da cirurgia, no caso, entre o advento da anestesia e depois o advento dos antibióticos. Se eu pudesse continuar essa história, o próximo grande evento, marco da cirurgia, é justamente, na minha opinião, o advento da cirurgia robótica. Talvez a laparoscopia tenha tido grande sucesso na década de 80 nos Estados Unidos, um pouco depois no Brasil, mas as limitações da laparoscopia, eu costumo dizer, a laparoscopia é o avô da cirurgia robótica, não há como comparar. São coisas diferentes que se complementam, mas atualmente, em 2023, realmente a laparoscopia está reservado como o avô da cirurgia robótica. O Antônio comentou a cirurgia realizada com o protótipo Zeus pelo Dr. Jacques Marisco, e essa operação de Lindbergh, muita gente nunca ouviu falar dela. Muita gente nunca ouviu falar que isso aconteceu no mundo. E o motivo foi que isso aconteceu no dia 10 de setembro de 2001. E no dia seguinte, uma coisa muito mais importante aconteceu, que roubou a cena. Exatamente no dia seguinte. Então, é um pouco injusto a falta de crédito para o Jacques Marisco e a equipe que realizou a aquisição que o Antônio tinha comentado. Os anos 2000 são os anos da plataforma Da Vinci. E aqui eu não tenho nenhum conflito de interesse para falar a respeito disso, até porque é um monopólio da empresa ainda hoje. Mas, se vocês observarem, a plataforma evoluiu muito pouco ao longo desses últimos 20 anos. A primeira plataforma para a última plataforma são praticamente reproduções da mesma coisa. Então, o que eu acredito que nos próximos anos nós vamos ter muitas evoluções em termos da forma, do formato da plataforma e novas plataformas que vão aumentar as possibilidades. Se vocês olharem a quantidade de robôs espalhados pelo mundo, só vem aumentando, e a quantidade de procedimentos realizados com a cirurgia robótica também crescendo progressivamente. Praticamente urologia, cirurgia ginecológica nos Estados Unidos, um imenso domínio da cirurgia robótica. E outros robôs vêm surgindo, alguns competidores, mas com plataformas muito similares mesmo com aquele inicial da patente. A grande inovação de 2020, esse robô Versius, que tinha braços independentes, se provou muito difícil de ser posicionado no paciente para poder ser utilizado, assim como a plataforma Hugo, que agora está sendo comercializada no Brasil, mas ainda não nos Estados Unidos. E essa eu colocaria como a grande decepção da cirurgia robótica, né? Houve, junto as empresas Ethicon e a Google, esperava-se que fosse ter um robô Verb, melhor de todos, que, com inteligência artificial, e o projeto foi simplesmente abandonado por dificuldade de avançar com inteligência artificial. Será que a gente vai chegar nesse ponto, ter robôs autônomos operando? Muito difícil imaginar que isso seja possível de imediato. O que a gente sabe, e que já está posto e comprovado, que a cirurgia robótica veio para ficar. Em múltiplas especialidades, como vocês podem observar no slide, com extensa literatura na urologia, na ginecologia, na cirurgia torácica, na cirurgia de cabeça e pescoço, na cirurgia coloretal, na cirurgia digestiva, e assim eu posso ficar o dia todo aqui falando de referências de benefícios e trabalhos após trabalhos com benefícios da cirurgia robótica em relação à cirurgia laparoscópica. Mas um fenômeno muito interessante, depois nos comentários a gente pode conversar a esse respeito, muitos cirurgiões tradicionais não acostumados com a laparoscopia vêm fazendo uma transição espetacular para a robótica. Por quê? De fato, a cirurgia robótica mostra muito mais semelhança com a cirurgia aberta até do que a cirurgia laparoscópica, em termos de movimentos. Ou seja, basicamente, avaliando o custo-benefício, a gente acaba realmente sempre tendo um benefício clínico. Agora, será que isso vai acontecer? Nós vamos ter uma vending machine para operar os pacientes? Ou os americanos vão mandar uma robotic box para sua casa pela Amazon? Você vai abrir aquela caixa, ela vai operar o teu apêndice? Não sei, talvez o Antônio tenha alguma ideia desse tipo para nós daqui a um tempo. Mas no transplante, e é o foco dessa aula de hoje, a gente desenvolveu praticamente do zero um programa inovador nos Estados Unidos, e é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje a respeito
do nosso programa. O Dr. Rodrigo Viana está também online, participando da sessão, pode comentar após também. Mas, basicamente, como foi essa construção, até para mostrar como que quem já esteve no nosso serviço, Fernanda, já foi várias vezes, sabe como a gente trabalha em equipe, em conjunto, e por isso a gente fez vários primeiros. Então, a gente fez a primeira cirurgia em agosto de 2021, depois a gente fez a primeira clínica do robô, porque muita gente no começo falava, vocês não vão ter paciente para operar? E a gente começou a clínica em outubro, eu já vou mostrar um gráfico a respeito disso. Mas a gente fez a primeira nefrectomia do doador em agosto, primeiro receptor cadavérico em abril, depois a gente fez o primeiro receptor por doador intervivos, começamos a fazer agora pacientes com IMC muito alto, não qualificam para transplante renal, porque tem um índice de complicação muito grande, perda do enxerto. E esses pacientes acabam não sendo operados pelos cirurgiões bariátricos convencionais, porque são renais crônicos com múltiplas comorbidades. Então, nós também temos feito os sleeve para esses pacientes. Fizemos o primeiro em setembro do ano passado. Fizemos a primeira cirurgia de fígado, o próximo primeiro ali foi do mundo, na verdade, primeira vez que foi feito um transplante de rim intervivos de 2 pares, trocando-se os órgãos entre os pares, o que a gente chama de paired exchange. E, recentemente, fizemos o primeiro transplante de rim com ressecção dos rins nativos por doença policística renal. Então, como vocês podem ver nesse slide, a gente fez muitos primeiros nos últimos anos, o que, para muitas pessoas, pode representar um desafio muito grande, impeditivo, mas que nós observamos como uma oportunidade inexplorada no serviço até então. Nós fizemos em praticamente 21 meses, pouco mais de 200 cirurgias robóticas, o número mais atual é 214. Tem 14 cirurgias fora dessa conta. Dessas cirurgias, mais ou menos a metade foram cirurgias de transplantes, sendo a maioria doadores e alguns receptores renais. Fizemos vários procedimentos de cirurgia geral nos pacientes transplantados, fizeram a distribuição na nossa clínica, que a princípio a gente não conseguiria pacientes, se vocês observarem o gráfico, com crescimento contínuo e aceitação dentro do hospital, e isso não é forçado. O sucesso e a procura dos pacientes é porque tem um benefício claro para os pacientes. Se o benefício é claro e clínico e melhora para o paciente, a resposta é essa que vocês estão vendo no gráfico. Fizemos vários outros procedimentos, como eu tinha comentado anteriormente, ao longo desse tempo. Só que se vocês olharem, muita gente vai discutir aqui no Brasil, mas vale a pena o custo? Não, o robô é muito caro, Felipe, nem venha falar disso com a gente, eu vou continuar operando aberto. Se vocês observarem aqui, em termos de tempo de internação, num cenário de sistema de saúde em que os reembolsos são baseados em pacotes, a gente economiza muito dinheiro com a alta precoce dos pacientes. E, de fato, todo esse custo associado do robô, ele é, na verdade, lucrativo quando analisadas as contas desses pacientes, justamente para aquela parte do tempo de internação. E se vocês observarem as complicações, e olha que complicação, a gente coloca todos os casos, como esse paciente aqui que falou que não conseguia mexer a perna no pós-operatório, mas é que estava tentando ficar nos Estados Unidos um pouco a mais, sem voltar para o Peru. Então, tem complicações relativas, né? Mas dos receptores renais, praticamente a totalidade, a gente fez esse paciente inicial cadavérico, tinha quase 40 horas de isquemia fria do órgão, e ainda assim o órgão funcionou depois de um mês de internação. Então, o resultado é espetacular. Os pacientes receptores renais vão para casa com 2 dias de internação, com 48 horas, os doadores vão para casa ou no mesmo dia ou na manhã seguinte. E eu trouxe aqui alguns exemplos do porquê que a gente favorece fazer essas cirurgias por robótica. Vocês podem observar aqui nesses vídeos que a cirurgia robótica permite que o procedimento seja feito. Veja, aqui tem um rim, um enxerto renal, e esse é o tipo de hérnia que eu estou falando. Não é o tipo de hérnia convencional, simples, mas uma hérnia muito complexa, com um transplante. E a robótica propicia que o movimento seja feito com a mão direita ou com a mão esquerda, com a mesma capacidade e habilidade técnica, como vocês podem observar aqui na imagem. Além disso, alguns procedimentos, a gente pode ter sido julgado por estar exagerando o uso do robô. Só para exemplificar o tipo da hérnia, o reparo, a tela que pode ficar em contato com a alça intestinal, o aspecto final.
Muita gente pode dizer, olha, mas fazer uma colestectomia robótica tem benefício? Veja, uma anatomia simples, pode dizer, olha, essa é uma cirurgia simples que vocês fizeram, né? Mas olha só, essa era uma paciente, inclusive uma médica do serviço, tá? E ela tinha uma variação da artéria hepática com o ramo posterior, acessório, que dificilmente seria visto por uma laparoscopia convencional ou por uma cirurgia aberta. Veja, um ramo acessório posterior que muitas vezes acaba sendo lesado, talvez não tenha repercussão clínica nenhuma, mas que a robótica propicia uma visão espetacular, incomparável com a cirurgia laparoscópica ou aberta. Ou no caso complexo, que você não consegue identificar onde é que está o ducto biliar, esse corante de indocianina verde, o ICD, que você consegue filtrar e saber exatamente onde é que estão as vias biliares, um caso complexo, extremamente inflamado, numa vesícula de difícil dissecção. Então, talvez, assim, seja questionável o benefício para alguns procedimentos, mas tem certas vantagens técnicas inegáveis. Na cirurgia do doador, como eu havia comentado, os pacientes vão para casa no mesmo dia, a gente tem um ambiente de trabalho bastante saudável, e isso reputo o exemplo dos nossos chefes, em especial o Rodrigo Viana, um ambiente muito agradável de trabalho, e esse é o posicionamento do paciente para a nefrectomia, posicionamento dos portais, aqui um pouco mais técnico, eu sei que tem alguns que não são cirurgiões, mas só para ilustrar, a gente faz a mobilização do cólon para a exposição do reto peritônio. Isso aqui está 1.5 de velocidade, tem algumas que não estão adiantadas. A gente identifica onde é que está a veia gonadal. A partir da veia gonadal, a gente encontra o ureter, que vocês já estão vendo no centro da tela. Com a dissecção do ureter, a gente vai na veia gonadal até a veia renal. Identifica após a veia renal, a gente identifica a adrenal. Vocês vão ver a dissecção continua. O ureter é tracionado superiormente. E aí a gente vai para o hilo renal, para a dissecção do hilo renal, identifica a artéria renal exatamente na aorta, e já tem estudos comprovando claramente literatura que os vasos são mais longos no doador feito por cirurgia robótica, está na tela para todo mundo ver, não tem como estar mais próximo da aorta, além disso. E a gente depois passa a fazer a dissecção da glândula adrenal, e aí no final a mobilização do rim, com a identificação exata dos vasos, e a gente usa depois, então, o stapler laparoscópico para fazer a transecção e da artéria, seguida da veia, e depois do ureter. E aí esse rim é colocado, então, numa bolsa plástica, vocês podem ver lá em cima, no alto da tela, e aí ele é retirado através de uma incisão dessas de cesárea Pfannenstiel, uma mini Pfannenstiel de 5 centímetros na barriga, bem pequeno, extração em menos de 30 segundos, o rim está fora. Basicamente, esse é o aspecto imediato após a cirurgia, e isso aqui 1 mês após a cirurgia. Então, praticamente, não fica cicatriz qualquer nos pacientes. Isso é um estímulo tremendo para a doação de órgãos. O paciente pode ir para casa no mesmo dia ou na manhã seguinte, com efeito clínico mínimo de uma doação de rim. No receptor de rim, a gente tem por característica, vou mostrar o passo a passo também, a gente prepara o rim daquela forma como vocês podem ver na imagem, com uma gaze ou um agente hemostático para poder expor os vasos. A gente faz a dissecção dos vasos ilíacos, cria-se um pocket. Para quem nunca viu transplante de rim, vai ser interessante de ver, é mais legal do que aberto, inclusive. A gente expõe os vasos ilíacos, artéria e a veia. O rim, então, a gente coloca os clamps nos vasos, o rim é colocado na cavidade abdominal através de um gel port, uma incisão de cesárea, também uma Pfannenstiel bem pequena. E aí, o posicionamento do rim é crucial, ele é posicionado lá na pelve, e a gente faz primeiro a conexão anastomose da veia, como vocês podem ver na imagem, usa-se esse fio chamado Gore-Tex, 6 eros, bem delicado, que não se parte, para realizar, então, a anastomose, primeiramente da veia, e, em seguida, o clamp é colocado na artéria, a artéria aberta, e a anastomose é realizada, então, da artéria renal com a artéria ilíaca externa, como vocês podem ver ali.
Para quem nunca viu um transplante de rim, é bacana essa imagem, porque você consegue entender exatamente o que significa uma anastomose. Para aqueles que não são cirurgiões aqui, isso é uma anastomose. Talvez você nunca vai ver isso com uma imagem melhor do que essa, se você não for o cirurgião fazendo com a sua lupa. Então, é bem preciso, a imagem aumentada em 30 vezes, os tremores não são transmitidos ao paciente, e o resultado final da anastomose perfeito, com mínimo sangramento, só da onde a agulha passou. A gente faz um ultrassom intraoperatório para identificação do fluxo para o rim, mas veja que o rim já perfundiu extremamente bem, imediatamente fazendo urina. Depois a gente fecha esse pocket para colocar o rim na posição reto-peritoneal para que ele não rode. E, por fim, a gente testa a perfusão do ureter. Lembra que eu comentei daquela câmera verde? Deixa eu voltar aqui. A câmera verde de indocianina mostra para nós a perfusão distal do ureter. Olha, a gente injeta o contraste e olha a pontinha do ureter. Olha como fica bem corado. Então, não tem dúvida, esse ureter está extremamente bem perfundido. Se não estiver bem perfundido, a gente tem que cortar um pedaço a mais da ponta do ureter. E depois a gente faz então, essa anastomose do ureter com a bexiga, utilizando-se um stent, então, só mais de forma ilustrativa, e completa-se o transplante com isso. Como o Antônio comentou, o próximo passo, qual é o próximo passo? É fazer essa cirurgia com o Dr. Rodrigo Viana em Miami, provavelmente eu aqui no Brasil. Nós vamos fazer essa cirurgia nos próximos meses. Vai ser primeiro o transplante intercontinental, utilizando plataforma robótica. Esse é um paciente que foi embora no dia seguinte, a autorização dos pacientes. Veja, aquele que está sentado no sofá, parece o doador, né? Mas é o receptor renal, na manhã seguinte à cirurgia. E a gente, na vida, não pode esquecer por que a gente trabalha, né? Na verdade, nós, cirurgiões, estamos aqui, na verdade, para proporcionar momentos como esse, que eu, na verdade, ali, caminhando, é o receptor do rim, que é primo do doador que está deitado na cama, indo agradecer pela doação proporcionada e celebrar o gift of life, o presente de volta à vida para ele. E por momentos como esse que a gente trabalha, na verdade, tudo que a gente comenta, medicina, na verdade, não é uma profissão, é uma vocação para a vida, e esse é o sentido da gente estar aqui. Agradecer muito a nossa equipe toda de Miami, liderada pelo Dr. Rodrigo Viana, um grande exemplo para todos nós, e muito obrigado pela oportunidade de trazer o que nós temos feito no serviço aqui na academia hoje. Todos estão muito convidados e ser muito bem-vindos em Miami quando quiserem conhecer o serviço. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Excelente apresentação. Então, nós vamos dar continuidade para a nossa última conferência de hoje, convidando o querido professor Alan Livingston, que é o full professor de cirurgia oncológica da Miami University e atual chairman emérito da Miller School of Medicine. O professor Livingston, realmente, eu tive a oportunidade de vê-lo operar, um dos cirurgiões mais habilidosos que eu já ouvi operar em toda a minha vida. Professor Livingston vai falar conosco sobre Surgical Education, Past, Present and Future, ou seja, uma passagem sobre o passado, o presente e o futuro da cirurgia, em homenagem aqui ao grande mestre, professor Pietro Novellino.
Good evening. For those of you that have been able to stay to the end, I thank you. This will be the only lecture in English, and I apologize. I want to thank the National Academy of Medicine for inviting me to this. I am an honorary member of the association, and I can tell you it's a great pride for me to be a member of this august organization. It's older by 50 years than the oldest surgical association in the United States, the American Surgical Association. I also want to express my congratulations to Dr. Novellino. This is a gentleman who has demonstrated over a career of 65 years what it means to be an academic triple threat: teaching, education, training, research, clinical care. Dr. Novellino, congratulations. It's a tremendous privilege to be able to be here for this. No funcione. ¿Por qué? How do you make it go down? Oh, Proximo? No. Which one? I have no disclosures. The issue here, and I'm going to try to summarize because a lot of what I'm presenting has already been talked about before. It was talked about in Portuguese. I'll present it in English. Maybe it'll be slightly different. For the medical students, and I know that there are some medical students, many things that you've heard is that there's tremendous change in the field of surgery, in education, training, and so on. Sometimes it seems almost a little bit overwhelming, but I can tell you that this is the best possible discipline that you could go into. And if I had the opportunity to go back and do surgery again, I would start over. It is a tremendous field where you can help people more than I think anybody else. In any event, the backdrop for this discussion centers around being able to look at what has happened. You cannot predict the future without remembering the past and understanding and acknowledging the present. So the overview of this dates back to Halsted, really. Of course, the history of surgery goes back thousands of years, but Halsted in 1890 became the first chairman of surgery at Johns Hopkins. And up until that time, there had not been a structured educational program anywhere except in Germany. Halsted had spent some time in Germany. He brought the scientific method back to the United States, and he superimposed this upon what Osler, and Osler was the first chairman of medicine at Hopkins. He superimposed the two things together, and he started training residents, but it was still an apprenticeship. Currently, we have much more formalized training. We have a competency-based educational program. We're using technology. It has been demonstrated. Sometimes the robot is even good. We also have simulation-based training, which is critical, and I will go into a little bit of that. In the future, it is essential to streamline training tracks. We have to integrate artificial intelligence. We have to integrate virtual reality and also augmented reality, which is the coming thing and is already being used by some of our spinal surgeons and a little bit for liver surgery. The benefits of technology and education remain to be seen, but we know that there are going to be tremendous advances. The Association of Medical Colleges predicts that there's a dire shortage of surgeons in the United States. I suspect it's the same here, but they expect a shortage of 15 to 20 or even 30,000 surgeons in the United States across all specialties within the next decade. We have the impending disappearance of the general surgeon. And if you look at this line up here, which was in 1975, what happened is that about 8% of all trainees were in surgery. And now we're down to less than 5%. This is a huge problem because with the aging population in the United States, more and more people need surgeons, and trauma's not going away, and a whole bunch of the other innovations that we have for extending life, as some of this stuff. Transplantation is a huge field where there's enormous opportunity for application. So the general surgeons are declining in the United States. Relative to the growth in the US population, fewer are going into residencies in general surgery. Only 4% of the graduates from medical schools are now going into general surgery.
We don't have enough training slots. In the United States, there are about 36,000 training slots across all disciplines, and of that number, only 1,600 are general surgery going in. And worse than that is of the 1,600 that graduate every year from the residency training program, only 320 stay in the field of general surgery. All the rest are going into subspecialties. Superimposed upon this is that we have aging of the general surgeons. And I don't need to point it out to anybody in this room that some of us are no longer 30 years of age. 48% of all general surgeons in the United States are over age 55. Only 20% are less than 35. It takes forever to train a general surgeon these days because of the way they go into different specialties. So there are insufficient training slots. General surgeons are getting older and they're retiring. This puts increased pressure on trainees and on active surgeons, which makes the field more difficult, which causes burnout. And I'm not going to give a lecture on burnout, but this is a big deal. The question is general surgery becoming a less desirable specialty? I don't think so. I think it's a fascinating specialty, and it's one where things are actually growing, not decreasing. So the U.S. national healthcare expenditures in the United States are the gross domestic product is $23.2 trillion. Health expenditures are $4 trillion a year. To put that in perspective, the GDP of Germany is only $3.85 trillion. The GDP of the United Kingdom is $2.67 trillion. The GDP of Brazil is $1.6 trillion. So we spend 2.5 times more than the gross domestic product of Brazil on healthcare. And the reason that this is important, and most people don't know, but in the United States, resident training is based upon the government. The federal government, Medicare, Medicaid, and the VA hospitals pay for the vast majority of training. And so unless you can get things under control, you're going to have a huge problem. There are about 100,000 slots per year in the United States, and these have been basically fixed because of a 1997 agreement to cut the budget. And we spend about $20 billion a year on resident training. So it's hard to get the government to give more money for education. So without controlling healthcare expenditures, coupled with our current budget deficit, the budget deficit for this year in the United States will be $1.5 trillion. That's the same as the gross domestic product of Brazil. We have a national debt of $31.4 trillion. Fortunately, we had a breakthrough last night and the Congress voted to go ahead. The House of Commons voted to endorse the budget change to avert going into default. If we don't figure out how to do this, there won't be enough money to train residents. Another thing that is important is to understand that there is a difference in the philosophy of the younger generation. It's not a matter of whether it's good or bad, it's different. And the millennials versus the boomers, there's a huge difference in how we approach life. Work hour restrictions are a huge problem. Increasing innovation has put additional burden on the residents that we're training. They have to learn many more things. Technology, artificial intelligence, virtual reality are potential solutions for this. If you look at what has happened over the last 50 years in the United States, it used to be that there was 4 years of undergraduate education, 4 years of medical school, and 4 years of residency was sufficient to train a general surgeon. So that was 12 years. They graduated with a broad-based experience. They could do vascular surgery, general surgery, thoracic surgery, etc., and they had almost no debt. Our medical students now are graduating with over $300,000 in debt, which is unbelievable. Currently, in the United States,
for somebody going through, I'm a surgical oncologist. You go through a surgical oncology program. Many of my residents and fellows, there's 4 years of undergraduate. Oftentimes they take a gap year where they do a little bit of research so they can get into medical school. 4 years of medical school, 5 years of a surgical residency. During that time, they do 2 years of research, maybe 3 or 4 if they take a PhD. They then do 1 to 3 years of fellowship. They're taking 18 to 20 years to getting trained. My current surgical oncology fellow who is graduating this month is now going to be 38 years of age. My one from a year ago was 40 years of age. This is a huge problem, and they all have a lot of debt. The other thing is philosophy. It's not right or wrong, and I'm not judging it. But if I were to ask any of the surgeons in this room, they would tell me that surgery defines who they are. With the new generation, surgery is what they do. It's a job. It's no longer a definition of who they are. Not all, but this is very, very common now, and this affects the training. So in the past, you could be a jack of all trades. When I graduated, I did 50% of my practice was actually vascular surgery. Nobody graduates from general surgery today able to do vascular surgery because of endovascular techniques, et cetera, et cetera. So they were a jack of all trades. The question is how do we incorporate this into the future? The fact is that in the past, we worked hard, worked long hours, et cetera. In the present time, time has become a big issue with the number of hours they work. The work week is reduced. If you look at the upper part here, we're talking about laparoscopic surgery. They have to learn to do that. You have robotic surgery. You have endovascular surgery. There is a requirement now for general surgeons to do endoscopy. They have to do endoscopy. Colonoscopy is an upper. And then you use intraoperative ultrasound for liver. You use intraoperative ultrasound for breast surgery, et cetera, et cetera. And then there's this whole issue of wellness. The idea that we have to be more sympathetic, you can't work the residents too hard, and so on and so forth. It's actually a critical component, and it addresses how the residents often feel. In the future, we're going to incorporate a whole bunch of things. I'll talk about a few of those. Can I get rid of this upper line here? Is possible? This stuff at the top, will that disappear? What's happening now, you can't do that? All right. The problem now is that we're training a lot of surgeons in a lot of different components of surgery, but are they coming out as masters of the trade like was common in the past? And the answer is no. They have significantly less training hours in the same number of years. So 5 years, when I was a resident, I would work 120 hours a week. Now they work 80 hours. That's 1 year less experience. I did open operations. Laparoscopy came in afterwards, robotic surgery much later. But now the residents have to have training in robotic and minimally invasive surgery. And in fact, there is a requirement for training. The FLS is the fundamentals in laparoscopic surgery and robotic certification. It's required. Endoscopic skills are required. So they have fundamentals in endoscopic surgery. Endovascular skills for vascular surgery, it's 80% of all the vascular surgery is now by minimally invasive endovascular approaches. And so most surgeons graduating now cannot do open vascular surgery. They're not competent. We're training a generation of surgeons who have a whole bunch of experience, but not necessarily enough to go into practice. The era of laparoscopy, we've already discussed it. It used to be diagnostic up until the 1980s. And then in the 1980s, it became definitive and surgical treatment. Interestingly enough, when we were doing laparoscopic surgery in the 90s, the faculty had to learn how to do it. And this impacted how the residents were learning because they were often observing. And the same thing is happening with robotic surgery. Many times it's the surgeons will have two surgeons, two faculty members doing the robotic operation, and the resident is just watching.
It's a big issue, and that's where simulation comes in. So the era of robotic surgery, this actually developed as a partnership with DARPA, the Armed Forces Institute, and private industry. RIS was the SRI team was very involved. The Army thought that they could use the robot for providing care for injured patients out in the field. It didn't work out, but that didn't stop them from developing that. So it was pointed out that Da Vinci was the original program, the first prototype of Lenny in 1996, and then the second prototype of Mona. Very interesting. In March 3rd of 1997, Belgium, one of the surgeons, Himpens, actually did the first robotic cholecystectomy. He tried to publish this in the New England Journal of Medicine and in Lancet, and they thought that this was ridiculous, and he couldn't get it published in that publication. It had to go into surgical endoscopy. And now we have multiple generations of the robot. And as Felipe pointed out, one of the problems with the robot is it's very expensive. It's much more expensive than doing things laparoscopically, and Da Vinci has had a control over this. Fortunately, there are new models coming into the system that are going to allow the cost to drop, and that'll be a big difference. Two of the speakers have talked about the long distance tele-platform of doing the first robotic cholecystectomy transatlantic. What they didn't point out is, you know how much that operation cost? Over $1 million. That's not very efficient. The interesting thing about that transcontinental robotic cholecystectomy is that it was done only a couple of days before 9/11. And of course, because of 9/11, with the Twin Towers going down, it didn't get any publicity. So it didn't get the recognition that it should have. So what about minimally invasive surgery, and how is it impacting training and what's going on? So there are a bunch of studies on this. What's clear is that there are a lot of operations being done minimally invasively and with benefit. The operations that are most common are cholecystectomies, colectomies, hernia repairs, reflux surgery, and some of the oncologic operations that we all do. From 2012 to 2018, the use of robotic surgery for many of the general surgery operations increased. What is absolutely clear is doing a robotic cholecystectomy or any of these other operations, a Heller myotomy, a Nissen fundoplication, a sleeve gastrectomy, or whatever, it's much more expensive than doing it laparoscopically, in part because of the cost of the robot. It's not better for those general surgical operations. It's better for some of the urologic operations for reasons which I'm not going to go into because it'll evoke a negative response. When you look at what has happened with open surgery versus minimally invasive surgery over the last 15 years, what is absolutely clear now, if you look at all general surgical operations, they have dropped to below 40%. And the laparoscopic operations have increased. They're up now. And the robotic operations have just gone up, as Felipe showed you, tremendously. Similarly, impacting the general surgical resident is the number of endoscopic endovascular procedures done. What is absolutely clear that endovascular surgery is beneficial and it's cost effective and it has really a lot of benefits with it. And if you go back 20 years, the number of endovascular abdominal aneurysm repairs was very small, about 2,000 a year, and open operations were over 7,000 a year. And now you can see that about twice as many, 3 times as many endovascular repairs are done as open operations. And more importantly, the cost for endovascular operations is much lower than an open operation. So it has cost effectiveness, shortened days of stay, morbidity and mortality is lower. It's absolutely an enormous advance. What is happening, however, is that general surgeons don't get trained in doing vascular surgery, so it can be a real problem. Many of our, well, of course, we have Dr. Martos here, who's a senior surgeon now, and he probably doesn't want me to say that he's an old man, but he's getting older, and he trained in an era when he did open surgery.
The younger trauma surgeons don't have the experience to do many of the vascular cases, and they often call in vascular surgery to help. That was never the case in the past. So other techniques and other technologies have also been introduced. Liver ultrasound is terrific. It really helps us define where to cut, what to do, how to take out the tumors and everything else. It's a key procedure for us. Intraoperative sonography on breast can be very, very beneficial. Endoscopy, it's required. Surgeons in the United States have to do upper and lower endoscopy. They have to do 50 colonoscopies in order to get certified. So all of these things are being added in a shorter period of time. In July of 2003, the ACGME mandated an 80-hour work week. They thought that this was going to be a good idea. They thought it would reduce morbidity, it might reduce mortality, it would make people happier, et cetera, et cetera. And then in 2011, they mandated that interns could only work 16 hours a day. I was coming down on the plane and I just read an article that was written by a medical resident who claimed that a 12-hour workday was unacceptable and hostile, which is interesting. But if you only are working 12 hours or 16 hours, you don't get longitudinal care on the patient. But the question is not whether it's onerous to do that. The question is it better? So the work hour reductions mostly come at nighttime and weekends, at a time when residents were getting autonomy and they were getting to do more things by themselves. What has also happened in the last 20 years is trauma. Trauma now is 50% observational. Between IR, observation, et cetera, it's tremendously reduced. When I was a resident, I was astonished. We would operate on every single stab wound. We would operate on most of the blunt trauma patients. We didn't have the other options. Now, a lot of it's observational. Vascular surgery, as I told you, is now endovascular for 80% of the cases, so the surgical residents are not getting trained in this. Minimally invasive surgery, particularly in the 90s, the faculty were learning how to do this and the residents were watching. Now, in the aughts and in the teens, we have 2 faculty oftentimes doing an operation and the residents are just observing it. It's a big deal. This is affected by a number of things, including the simulation lab. I don't have time to go into it, but we actually have a minimally invasive surgical center where we put everybody through the lab and they're learning how to use the robot and everything else. So what has happened is that case volume has markedly reduced for general surgical residents. General surgical residents in the United States have to graduate with 750 cases. 750 cases is a good number, except that in many programs, particularly community programs, they do 300 gallbladders and 250 hernias and a number of breast cases. And they don't do any of the big cases that are necessary to really fully train a surgeon. But what about the results of reducing the work hours? So they looked at the duty hours, the impact on training, well-being, and patient outcomes, because patient safety is obviously critical. When you look at 35 articles on patient safety, what they found is that because of the shortened work hours, there are too many handoffs, there's not longitudinal follow-up, and 30% actually found that the safety outcomes were worse. 19% reported an improvement, and 48% thought that there was no difference. So the effect clearly of reducing the work hours in terms of patient outcomes has been minimal. Resident well-being is better because they now are only working a modest number of hours. They have time off on the weekend, et cetera, et cetera. What is interesting to me is that some of these same residents are taking this time off so they can go ahead and do moonlighting instead of actually doing some research or reading. But the real thing is, what about resident education? Are we now training because we only have 80 hours of work? Are they learning more? And the answer is that 48% of residents evaluated in the studies done
showed that the duty hour restrictions actually worsened educational outcomes. In the certifying examination across the United States now, the failure rate has gone up on the certifying exam. It's doubled. So it's a real problem. There are very, very few, only 4% showed improvement of results with the reduction in work hours. So how do we adjust our academic approach to meet more certification requirements in less time? And the answer is that it's very difficult. However, there are options and we have to be creative in the way that we approach this. So some of the things that we need to recognize is gone are the days of general surgeons. It is very difficult now to get a true general surgeon trained in 5 years. To overcome today's dilemma, we have to do other things. We must have tracks that early on allow subspecialization or integrated training programs. So now we have integrated programs in plastic surgery, vascular surgery, thoracic surgery, cardiac surgery, a bunch of integrated programs. And we'll need more of these. We need more opportunities for fellowships. Because what happens, our graduating class, we have 7 chief residents that are graduating this month in June. All 7 feel that they are inadequately trained and they're going on and taking fellowships, all 7. So of our training programs, where it used to be that 80% would go into general practice, now less than 20% go into general practice without doing a fellowship. Early subspecialization is critical. The choice of fellowship training by 80% is reflective that the chief residents are not confident that they've been adequately trained. We need to update our training programs. We need to look at a better way of streamlining the education. We need more programs like the focused training in endoscopy, laparoscopy, trauma, critical care, etc. And this is going to be a problem because nobody wants to pay for it. The government, as I pointed out, already has a huge problem. What we're doing, and many places are now starting to do it, we take 4th-year medical students and the ones that are interested in going into surgery, we actually have a special track for them. So as a 4th-year resident, they spend more time in anatomy, they come into the lab, they can learn how to do suturing, basic skills, knot tying, laparoscopy, and every single one of our categorical residents goes into our minimally invasive surgical training center. And so they get to learn how to do things. There will be more modular curricula. So just like we have it for endoscopic surgery and so on, we will have more. So if a person is really interested in being able to do liver resection, they will have a module on liver resection. There will be modules on pancreatic surgery and so on. The simulation training will continue. When we do simulation and the residents, I understand in Brazil, it's difficult to use animals, but we in the United States can still use animals in the lab for doing laparoscopic surgery and everything else. The residents, the interns, can actually learn on an animal and they practice in a simulator also, and they can actually come into the operating room and instead of watching and attending doing the operation, they've already learned how to do it. And so they can do it at a very junior stage. Integrated training programs are essential. You're going to have to integrate artificial intelligence, virtual reality, and augmented reality. We already have these modules that you can wear, and literally when a surgeon, right now, if I'm doing a liver operation, I look at the CT scan or I look at the intraoperative ultrasound, and then I go back to the patient, and then I go back and look at the CT scan. But now with augmented reality, you can actually have the CT scan superimposed upon the liver so that you can see exactly where you need to make the cuts. Spine surgeons are doing this now. It's going to be much more common. We will also, instead of just having a 5-year training program, we will have competency-based advancement. So we will define certain areas that they have to get skills in. There'll be 50 areas or 70 areas. We're working on it right now. And once they have learned how to do that particular procedure, work up pre,
intra, post-op. They will then be able to advance to another module. Now, it's just year after year after year. So we do have progressive integration of allowing residents to do surgery, but it will be much more competency-based, and there will be these entrustable professional activities. So by the time a resident finishes, it won't be duration, it will be competency-based. One of the other things that we have failed to do, because in the United States, we have a big problem with malpractice. The whole issue of what you're allowed to do, ethical issues came up. How much can you let a resident do and everything else? So the chief residents have not had as much experience as we did doing things nights, weekends by ourselves or with modest supervision. The residents and the American Board of Surgery has recognized that in chief residency years, we now have to give the chief residents a period of autonomy where they can actually go ahead and become confident. Many of the residents graduating are not confident to do surgery independently. So we need creative approaches in difficult specialties like general surgery. But the federal budgetary problems are going to make this difficult. It's expensive to do. We have to figure out how to do it. So I'm going to finish now. I took a little bit long. A nation that forgets its past has no future. I think the same thing can be said about surgery. Your beautiful country is one that I've visited many times. And this is the Devil's Throat, Garganta do Diablo. And sometimes when people are looking at what's happening with general surgery now, they think they're looking over a precipice. I think they're looking at an opportunity. It's not a precipice. The other thing is that a pessimist sees difficulty in every opportunity. An optimist sees opportunity in every difficulty. I'm optimistic about the future of surgery. I wish I could do it again. I can't. I've also visited the Pantanal a number of times. This is a picture of a female jaguar I took. You are doing things now in the Pantanal that are allowing the jaguar to recover. So I'm also optimistic about the future of the jaguar. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Livingstone. Let's move on. Convido o acadêmico Camargo para fazer seus comentários em 3 minutos, porque nós temos apenas 7 minutos até o término da sessão. Acadêmico Camargo com a palavra. Parece que o acadêmico Camargo não está online, então convido o acadêmico Silvano Raia para fazer uso da palavra. Tem que abrir seu microfone, Silvano. Camargo, vamos em frente. Então, Silvano aguarda o Camargo. 3 minutos, por favor, querido Camargo. Eu agradeço a gentileza do convite para participar dessa sessão, que trouxe a essa sala presencial e virtual uma pleiade de professores reconhecidos por sua dedicação didática, dirigida à formação de médicos mais competentes no sentido integral da competência. E é muito representativo que esse evento sirva de homenagem ao professor Pietro Novellino, que nunca abriu mão da sua responsabilidade de transmitir conhecimento, aproveitando a sua fantástica experiência médica. Essa dedicação mantida ao longo de tantas décadas só foi possível porque ele tem o dom e o prazer de ensinar. E o reconhecimento por esse trabalho é um tributo mais do que justo prestado pela Academia Nacional de Medicina. E nada mais eloquente para homenageá-lo do que reunir profissionais com trajetórias marcadas por máxima qualificação tecnológica, sem abdicar do cuidado não apenas da doença, mas também e muito das pessoas que adoeceram. Eu agradeço a oportunidade de comentar alguma coisa sobre esses avanços tecnológicos que são lançados como uma velocidade crescente nas últimas 2 décadas. A sensação que tenho é que há uma intenção explícita de mostrar que não há limites para a tecnologia, cabendo às pessoas mais experientes
o ajuizamento do quanto é razoável que se faça tudo o que se pode fazer. Mas que ninguém seja ingênuo de supor que o avanço tecnológico pode ser simplesmente abolido, porque quem já trabalhou em pesquisa sabe bem da sensação euforizante que toma conta de quem persegue uma ideia nova. Em função dessas descobertas, estamos com frequência enfrentando encruzilhadas conceituais. Eu penso que na discussão sobre o uso de robótica em transplante, quando isso é levado para o pulmão, nos coloca numa dessas encruzilhadas. Eu li o relato de um caso de transplante unilateral por fibrose pulmonar realizado com auxílio de um robô no Hospital Vall d'Hebron, em Madrid. O relato, evidentemente dirigido ao público leigo, não deu informações relativas ao procedimento técnico, por exemplo, a preparação dos côtulos venosos e vasculares. O acesso é desafiador porque, através de uma incisão de 8 centímetros, na altura do chifoide, se cria caminho em direção ao hemitórax, onde se pretende transplantar. E aqui uma preocupação histórica de quem eu já exercitei nesses 30 anos de trabalho com transplante de pulmão, com 735 pacientes transplantados, sendo que em 40 deles o transplante foi feito com doadores vivos. A nossa experiência cirúrgica sempre mostrou a preocupação de manipular o órgão a ser implantado com extremo cuidado, sabendo-se do quanto o pulmão é um órgão friável e o quanto é adverso o efeito de uma manipulação inadequada que resulte em edema. A abordagem pelo robô, fazendo passar um órgão muito maior por uma brecha pequena, vai obrigar a uma verdadeira espremedura do pulmão no seu caminho até a cavidade pleural. Uma experiência muito pequena, aparentemente foi usado somente em 2 casos no mundo todo, ainda não há resultados que possam nos antever os efeitos a médio e curto prazo. Eu queria agradecer ao senhor presidente pela oportunidade de estar aqui, pela gentileza do convite feito pelo meu querido Rossano Fiorelli, que me proporcionou 2 alegrias especiais. A de renovar a minha gratidão pela espontaneidade do afeto que me aproximou do professor Pietro Novellino desde o primeiro encontro, a caminho do ritual de disputa, uma disputa bem-sucedida por uma vaga na Academia Nacional de Medicina. E, por fim, o privilégio de repartir essa bancada com o professor Silvano Raia, que representa um ícone desde a primeira geração que encantou com o transplante de órgãos e que não cansa de reconhecê-lo como um professor incansável, na busca incessante das novidades e atuando sempre na linha de frente com a sua inteligência luminosa. Muito obrigado, professor Silvano, pela companhia e pelo modelo de disponibilidade e fidalguia. Obrigado, acadêmico Camargo, vice-presidente. Queria saudar nosso correspondente internacional, doutor Rodrigo Viana, que está ali nos assistindo. Um abraço daqui, Rodrigo. Estamos com saudade de você presencialmente. Convido agora o acadêmico Silvano Raia para fazer seus comentários finais. Por favor, acadêmico Silvano. Senhor presidente Francisco Sampaio, senhoras e senhores acadêmicos, com muita satisfação participo desse tributo ao acadêmico Pietro Novellino. Ninguém melhor do que ele caracteriza o ensino da cirurgia em nosso país. Sendo um dos acadêmicos mais antigos, mais velhos, peço que me permitam, ao final, apresentar também alguns comentários gerais. Na apresentação sobre cirurgia remota, na apresentação sobre transcirurgia robótica e, principalmente, no grande ensino que foi a apresentação sobre ensino de cirurgia, percebemos que existe, sem dúvida, uma nova fronteira sendo ultrapassada. Eu lembro aos acadêmicos que me formei há 57 anos, não sei mais, há 67 anos, tendo acompanhado o ensino da cirurgia, inicialmente com o professor Edmundo Vasconcelos, de quem era assistente, e a seguir como docente. Ao longo desse longo trajeto, tive a oportunidade de participar da evolução da cirurgia, que ultrapassou todas as nossas expectativas. E hoje, então, isso fala por si. E acredito que o transplante de órgãos tenha se constituído dos maiores progressos. Notem, desde o ano 2000, quando teve início o Registro Mundial de Transplantes, ou seja, nos últimos 23 anos,
foram realizados mais de 2.400.000 transplantes. E estima-se que outros tantos tenham sido realizados antes desse período. Se considerarmos que são indicados apenas quando não existem outros recursos para prolongar a vida dos inscritos, nós podemos concluir que foram salvas 4 milhões de vidas nos transplantes de órgãos. Eu, pessoalmente, posso ter um bias, porque eu me dediquei toda a minha carreira aos transplantes. Mas todos os outros tipos de cirurgia complexa definiram a importância do trabalho em equipe e da liderança emergencial, tornando superada a liderança Magister Dixit, na qual nós, a grande maioria, foi educada. Também tornou evidente a importância de alternar a cirurgia prática com a cirurgia clínica com a cirurgia experimental. Na experimental, nós aprendemos novas técnicas e na clínica fazemos perguntas que vamos tentar responder no experimental. Além disso, devo dizer a vocês que aprendi a importância do fato de que nós, professores, nos constituímos em modelo para os nossos alunos. Mais cedo ou mais tarde, eles imitarão não só as técnicas operatórias, mas, muito mais importante, também o nosso comportamento ético e moral. Hoje, nas brilhantes exposições que acabamos de ouvir, percebemos que, além do aperfeiçoamento técnico operatório manual, a tecnologia moderna nos oferece sistemas robóticos capazes de abolir gestos desnecessários e alguns até prejudiciais. Mais do que isso, delinea-se a possibilidade de realizar cirurgias à distância. Eu nunca imaginei isso possível, como a cardíaca e mesmo os transplantes. Acredito que esse novo panorama, ao mesmo tempo, cria desafios adicionais, éticos, técnicos, e eu cito, garantir a privacidade e a segurança dos protocolos, a dependência da integridade de conexões via internet. Todos esses aperfeiçoamentos conferem mais a nós, professores, a responsabilidade de transmitir aos mais jovens o exemplo e a orientação indispensáveis para o desenvolvimento do seu discernimento. Agora, mais necessário do que nunca. Esse progresso, efetivamente, tem mostrado que nós temos que focar cada vez mais no paciente. Nós temos que fugir da fascinação que as novas tecnologias despertam em nós, pelo menos em mim, mas estou certo que em todos. E nós devemos encaixar esse progresso cirúrgico na transformação do mundo que nós vivemos, que é inútil voltar a isso. Agora, se nós analisarmos a evolução do médico ao longo da história, nós percebemos que, progressivamente, de um mero aconselhador que induzia os pacientes a aceitar o destino inexorável, ele se transformou em um agente capaz de diminuir a dor, curar e, às vezes, evitar as doenças. Entretanto, esse progresso que nos assombra, pelo menos a mim, tende a nos transformar a simples leitores de laudos, inibindo o nosso sentimento de compaixão. Cabe a nós, mais experientes e mais idosos, orientar esse vetor de progresso, tão bem hoje aqui definido, para uma medicina que transmita sentimentos de amor e caridade. Meus queridos confrades, muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Silvano Raia, por suas palavras eloquentes e bonitas nesse final de sessão. Quando eu tomei posse nessa gestão, como foi na outra, eu jurei que não passaria de 20 horas. Mas como que eu posso continuar com a minha jura na homenagem ao Novelino, né? Então, eu tenho que dar a palavra a ele para falar. Então, peço aos acadêmicos
que acreditaram na minha jura, que me perdoem. Acadêmico Pedro Novelino, homenageado com a palavra. Senhor presidente, acadêmico Francisco Sampaio, Vossa Excelência realmente é um homem bom, porque, como foi aqui anunciado por Vossa Excelência, nessa altura da hora, me confere a oportunidade de algumas palavras de agradecimento. Eu agradeço ao acadêmico, primeiro ao senhor presidente, que foi um dos organizadores, junto com o acadêmico Rossano Fiorelli e o nosso correspondente estrangeiro, Antônio Marques. Eu devo dizer que há muito tempo, tirando a homenagem aos meus 65 anos de ensino da cirurgia, há muito tempo que eu não participo de palestras de tanta profundidade e de tanta contribuição. Portanto, ainda sob forte emoção e com grande júbilo, ponho em minhas palavras a força do coração, manifestando meu imensurável contentamento e minha subida honra por estar nesta nossa casa, onde se valoriza, senhor presidente, o humanismo, a educação e a tradição escolapiana. São Lucas, nosso patrono, ainda criança, ao ser indagado pelo nobre Diodoro se teria, por acaso, algum projeto quando fosse adulto, respondeu: encontrar o Deus desconhecido, e a melhor maneira de servi-lo será a de médico. O grande poeta Fernando Pessoa adverte que o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. E, meus queridos colegas que aqui me honram com sua presença, principalmente senhores acadêmicos que resistiram até o momento, eu, evidentemente, manifesto aqui meus votos de agradecimento profundo. Nos ensina Vitor Hugo que todo homem é senhor de seu destino, se de veras o quer ser. Escolhi meu destino, ser médico, cirurgião e professor universitário. E durante minha trajetória procurei sempre louvar e ser grato aos que contribuíram para a minha formação, tanto científica como profissional. E nunca deixei cobrir-me com o manto esburacado das vaidades. Aprendi com Maudsley que não basta, aspas, não basta ao ser humano para cumprir determinadas tarefas oferecer somente sua inteligência, mas principalmente seu trabalho constante, o qual, aliado à máxima vontade, constituem realmente a força propulsora dos homens. Quando diziam a Anthony Robbins ser ele um homem de sorte, respondia: quando mais me preparo, mais sorte eu tenho. E sendo de origens italo-mineiras, como nosso querido professor ao meu lado, eu aprendi com Guimarães Rosa, grande literato e escritor mineiro, membro da Academia Brasileira de Letras, que a vida é assim: esquenta, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. Mas o que ela quer da gente é coragem. E esta nunca me faltou. Procurei nunca deixar seduzir-me pela inveja e pela vaidade. E citando Dante Pazzanese e Adib Jatene, repito que a inveja não nos deixa reverenciar quem é melhor que a gente. E a vaidade nos faz esquecer que sempre temos algo a aprender com as pessoas.
Não devemos nos abater com as críticas, as quais, segundo Theodor Adorno, são elementos indispensáveis da nossa cultura. E para terminar, senhor presidente, eu queria reiterar os agradecimentos à Vossa Excelência, ao professor Rossano Fiorelli e ao nosso correspondente, professor Antônio Martos, por ter organizado essa sessão, que realmente ela ficará gravada no meu coração. São palavras do povo, mas que, nesse momento, eu as uso. E queria, em nome do professor Livingston, que é nosso representante, como tantos fora do nosso país, nos Estados Unidos, agradecer a todos que vieram de longe para me proporcionar essa alegria. Agradecer aos senhores acadêmicos que tiveram a paciência de, até agora, estarem presentes. Não importa o número, o que importa é o sentimento de cada um. E a essa plateia maravilhosa, onde eu vejo grandes expoentes da medicina brasileira que estão em nossa casa, que mantém sua tradição há quase 200 anos. Muito obrigado, senhor presidente. E termino mais uma vez. Vossa Excelência realmente tem o sentido e o tom de liderança. Muito obrigado e meu coração, nesse momento, está acelerado e eu, como já tive problemas cardíacos, não posso facilitar. Senão vão dizer, o Novelino viveu tantos anos, mas depois empacotou, como dizia-se antigamente. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Pedro Novelino. Obrigado pelas suas palavras, parabéns por essa bela tarde e noite. Nos muitos anos aqui de Academia de Medicina, nunca tinha visto 6 professores virem do exterior para participar de um simpósio. Já tinha visto 4, 6, primeira vez. Então, Novelino, você leva essa glória de ter trazido o maior número de acadêmicos de fora do Brasil para essa bela homenagem. Então, muito obrigado, professor Livingston. Obrigado, professor Lewandowski. Obrigado, professor Tandro Risoli. Obrigado, professor Antônio Martos, nosso correspondente. Obrigado, Felipe Teixeira Reis. Obrigado, Rodrigo Viana, que nos assiste. Manda um abraço amigo daqui e vamos desafiar você a vir passar um dia ou dois na academia. Muito obrigado, querido Camargo, pelos comentários finais. Querido acadêmico Silvano Raia. Obrigado a todos presentes por essa tarde e noite memorável. Obrigado, acadêmico Fiorelli, por me incluir nessa bela homenagem. Obrigado a todos e dou essa sessão por encerrada. Hoje você está mesmo claro.